O Supremo Tribunal Federal está destruindo a liberdade ao atacar o pastor Malafaia. Assista e encare essa verdade chocante. Tornou perigoso no Brasil. Não existe crime nenhum, não existe sopro de crime a ser investigado na conduta do pastor Silas Malafaia. Como ele disse num vídeo recente, ele nem inglês fala. E você não tem nenhuma prova, nenhum indício, nada, nem fumaça que mostre qualquer ligação entre Silas Malafaia e o que está acontecendo no exterior. Ou seja, você tem um absoluto nada. O que você tem é, sim, uma medida absolutamente intimidatória, ditatorial, que viola direitos humanos, que ultrapassa os limites do Estado, que viola a liberdade de expressão, viola liberdades básicas do ser humano, inclusive com a apreensão do passaporte e impedimento dele de viajar ao exterior, o que vai acabar impactando, inclusive, o livre exercício da profissão dele de pastor, porque ele é um dos grandes líderes do Brasil, que se relaciona com líderes espirituais de todo o mundo. Isso vai impactar até mesmo o livre exercício da profissão dele. Isso é um atentado contra a profissão dele, contra o exercício da fé, que ele manifesta por meio da sua atuação cívica na esfera pública, fazendo aquilo que ele acredita, defendendo líderes que, segundo a visão dele, e é a minha também, estão sendo perseguidos politicamente, líderes que defendem valores cristãos conservadores. Então, o que nós vemos hoje em dia é que o Supremo perdeu completamente os limites. Mas, a meu ver, é um erro estratégico até mesmo que o Supremo está cometendo. Não é só um grande erro pela violação da Constituição, pela violação das leis, pela violação das liberdades básicas, pela violação da moral que o Supremo está praticando, por não existir nada que justifique essas buscas e apreensões e essa apreensão de passaporte. Mas é um erro também estratégico. Ainda que a gente admitisse que o Supremo pudesse fazer isso, e se houvesse condição de fazer uma análise de conveniência e oportunidade, o que ele está fazendo é basicamente comprar briga com todo um novo setor, o setor evangélico, que tende a tomar as dores do pastor Silas Malafaia, porque sabe que crime nenhum ele cometeu, que não existe qualquer sinal de crime. Isso só vai exasperar as provas de abusos que o STF vem praticando em relação a toda uma massa de pessoas evangélicas hoje que já são 1/4 da população brasileira. E quando eu olho para o Supremo atuando em relação ao presidente Bolsonaro para fazer buscas e apreensões, para fazer indiciamentos, para fazer ameaçar, intimidar, dizendo que o que ele está fazendo é obstruir as investigações, eu fico em dúvida se eu rio ou se eu choro. Porque isso é absurdo. Em várias análises que nós já fizemos na época em que foi instaurado o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, nós já mostramos que não tem crime aí. O próprio Procurador-Geral da República já tinha arquivado a investigação pelo comportamento de Eduardo Bolsonaro no exterior. O próprio Supremo já tinha arquivado. E aí eles desarquivam quando a água sobe para o pescoço. Quando eles veem que as ações de Eduardo Bolsonaro não eram palavras ao vento, quando eles identificam que realmente eles têm a chance de ser punidos pela Magnitsky, e Moraes é punido pela Magnitsky, e os outros estão em risco de ser punidos, aí eles usam aquele inquérito, aquela atuação do Bolsonaro no exterior, como instrumento de intimidação. E por que não é intimidação, Deltan? Porque basta você abrir o Código Penal. Você abre o Código Penal, no artigo 23, e você vai ver que não é crime o exercício regular de direito. E o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é levar aos Estados Unidos notícias de violações de direitos humanos para eventual adoção de providências por parte dos Estados Unidos. Isso não encaixa em nenhum crime, em nenhum tipo penal do Código Penal. Isso não encaixa em nada. Isso é um exercício de direito. Todos no Brasil, basta você abrir a Constituição para ver, tem não só a liberdade de expressão, mas tem direito de petição. O que ele está fazendo é a mesma coisa que as vítimas de regimes abusivos ditatoriais, como Venezuela, Cuba, Rússia e outros regimes iraniano, fazem ao ir para o exterior e buscar denunciar as violações de direitos humanos que acontecem dentro de seus países. E é natural até que os ditadores reajam perseguindo ainda mais essas pessoas. Agora, isso só exaspera e mostra ainda mais para o mundo inteiro ver, e os Estados Unidos já estão bem conscientes disso, não só na esfera do poder executivo, mas a imprensa americana já tem criticado duramente os abusos aqui no Brasil. Isso só exaspera para o mundo e torna ainda mais claro o que está acontecendo no Brasil. Olha, se a gente estava falando antes que os ministros aí estão dando 6, 12, estão até passando por cima do Lula na sua trucada, o que a gente vê agora é que eles estão aí querendo uma provocação direta aos americanos,
Porque lembre que os Estados Unidos estão de acordo com o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Estão numa provocação direta aos americanos, pedindo que os Estados Unidos joguem aqui uma bomba atômica. Não bastasse o que aconteceu ontem, que por conta da atuação do Supremo, a gente teve uma perda de valor de mercado dos bancos de 42 bilhões de reais. Gente, 42 bilhões de reais é todo o prejuízo do Petrolão sobre a Petrobras. E ainda tinha gente que criticava a Lava Jato por querer recuperar, dizendo que a Lava Jato está prejudicando. Se você gostou desse corte, assista o vídeo completo. Link na descrição. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe se gostou do conteúdo.